esse... Bom, tu mencionou o Daniel Vorcaro, esse é uma... só esse nome e o Banco Master já abre aqui um monte de coisa pra gente conversar também, né? E aí, já então a gente volta pro outro assunto lá. Sobre o Banco Master, talvez esse cara, o Daniel Vorcaro, ele seja... ele é o elo mais recente que a gente encontra, inclusive entre Alexandre de Moraes e Flávio Bolsonaro. Isso aí só um elo, porque tem uma porrada de coisa. Daniel Vorcaro e o Banco Master tá envolvido num monte de coisa, né? Como você disse, um maior escândalo recente, né? Qual que é descobrir e esse escândalo do Banco Master vir à luz, na tua opinião, qual que é o efeito político disso? Especialmente quando a gente fala no ano que vem. Eu acho que, assim, como é um escândalo que nem sequer a imprensa está cobrindo como deveria, as pessoas não estão dando a dimensão real do que ele é. Ele é muito maior do que a Lava Jato no aspecto do envolvimento político. É o primeiro escândalo que envolve situação inteira, oposição inteira, centrão, Suprema Corte, até influencers fitness, a gente tem categorias específicas. Envolve um cara, o Daniel Vorcaro, que ele vem sendo chamado de o Jeffrey Epstein brasileiro, porque ele fazia grandes festas muito licenciosas do ponto de vista sexual, e dizem por aí que ele tem imagens, fotos, vídeos de grandes figurões da política brasileira participando dessas festas. Ele é conhecido por essas festas, só para deixar claro, festas que contavam também com grandes influenciadoras e alguns influenciadores também, meio bonitonas e tal, mulheres famosas. Então o fato é, se o Daniel Vorcaro abrir a boca, boa parte da política brasileira cai. Então a coisa já é nesse nível, mas a coisa é muito profunda. É desse tamanho, né? É desse tamanho. O que sai na mídia geralmente tá falando de bastante dinheiro e tal, mas então tá no começo dos escândalos políticos. Tá, porque você pode dividir por nicho, por grupo, por bloco e pelos envolvimentos. O Daniel Vorcaro, ele é um cara que ele tem que ser entendido, ele é um cara cujo pai dele cresceu junto com ele na igreja Lagoinha, lá de Minas Gerais, do Valadão. Aí eles cresceram, começaram a ter uns canais de TV, uns programas de TV ligados à Lagoinha, e aí do nada eles compraram um banco. O que diz muito sobre a Lagoinha, né? Diz muito sobre pequenas igrejas, grandes negócios, um modelo de igreja que do nada um sujeito participa ali de umas operações, do nada ele tá comprando um banco. Comprou um banco falido, com esse banco ele transforma no Banco Master, especialmente a partir de 2019, 2021, ele começa com uma operação muito agressiva de ganho de mercado, com um CDB, com taxas absurdas, que claramente não era viável. Muita gente séria no mercado vendia ali o CDB dele também. Então ele teve um grau de contaminação. Ele botou o cunhado dele, que chama Fabiano Zettel, para ser uma espécie de operador político dele. Ele começou a comprar título podre de empresas que estavam indo em recuperação judicial. Começa aí, essas empresas tinham envolvimento político, a Ambipar era uma delas. Começou a conhecer todos os políticos, porque ele se tocou, ok, isso aqui vai dar muito ruim. Pode falar palavrão aqui? Pode. Então vai dar merda, ia dar merda. Então ele já começou a trazer... Seu bananão. Poxa, vou falar merda aqui. E aí ele começou a meter todo mundo no esquema. Então, por exemplo, o Ciro Nogueira, que é o grande operador político do PP, do Progressista, é um cara que foi Lula, foi Bolsonaro, ele é o que for. E agora é Tarcísio, né? O cara que cuida da parte política da candidatura do Tarcísio. Ciro Nogueira chama a galera, apresenta um, apresenta outro, aí ele chama o Guido Mantega foi do PT, apresenta o Lula, aí conhece o Lewandowski, aí começa a ver, bom, se vai dar caca, porque uma hora esse golpe vai estourar, eu preciso jogar a bucha em alguém. Aí ele conhece o Rueda, que é do União Brasil, que é um partido hoje sócio federado com o do Ciro Nogueira, que é do PP. O Rueda apresenta o governador do DF. O governador do DF, Banês, vem com a ideia incrível de pegar um banco público para comprar o Banco Master que estava quebrando. Aí não compra, mas compra os títulos podres do Banco Master. O Ciro Nogueira, vendo que vai estourar lá em Brasília, ele entra no STF com a emenda Vorcaro, que era basicamente para alterar o fundo garantidor de crédito, do limite que cada pessoa física ou jurídica pode receber de 250 mil para 1 milhão, pra galera que tomou o calote não tomar um calotão, ou seja, jogar na conta do restante da população e dos bancos. No fundo, isso tem um custo financeiro. E aí as pessoas vão, vai dar problema jurídico. Vão contratar escritórios vinculados a figuras da Suprema Corte. Aí entrou agora, descobriram um estranho contrato com a esposa do Alexandre de Moraes. Valor absurdo. Valores absurdos. Aí, de repente, Augusto de Arruda Botelho, que era aquele cara que ficava fazendo programa lá com o Caio Coppola na CNN, falando de democracia. Agora ele é advogado do Banco Master, viaja no jatinho com o Toffoli. Quando você vai... Eu sou só arranhei a superfície. Quando você vai olhando, havia até uma bancada do Vorcaro no Congresso Nacional. É um negócio muito grande. E como gerou muito dinheiro e gerou contaminação no mercado financeiro, a coisa começou a se vincular, e as investigações estão indo para essa linha, até de fundos ligados ao PCC. Então, é um escândalo colossal,
que pode, se houver uma investigação séria, aparentemente não irá, porque o trabalho da PF vai ser obstado por alguns agentes em algum momento, imagino eu, porque mexe com todo mundo, a República cai, porque os principais figurões da República caem, e isso vai pautar no eleitoral. Então o ano eleitoral de 26 será, não sei se decidido, mas ele será em grande medida pautado por esse escândalo. E é um escândalo horrível. E esse escândalo, cara, como você disse aí, ele envolve um monte de gente, tudo quanto é lado, provavelmente todo o corpo político brasileiro tem em algum momento, ou talvez seja um exagero de todo mundo, mas o ponto como você disse também, isso daí provavelmente não vai dar em muita coisa, porque em algum momento a investigação da PF deve sofrer algum tipo de interferência, porque isso pega muita gente. Mas não é interessante que haja uma investigação desse porte que está tentando investigar o próprio sistema, sendo que agora o sistema vai fazer de tudo para se defender. Então a gente ainda tem uma galera que está tentando resolver o problema da coisa. Dá para dizer que essa galera está lá na Polícia Federal e é isso? Tem, a Polícia Federal faz um trabalho civilizacional. Por mais que exista essa história de que existem alas na Polícia Federal que vão ser mais pró um governo aqui ou pró um governo ali, existe um trabalho institucional da PF que é civilizacional no Brasil. E necessário. E são ainda os últimos anticorpos que restam, mas a gente tem que entender assim, são anticorpos de um corpo cada vez mais doente. Então, tudo é feito no Brasil para evitar que você consiga investigar e pegar esse tipo de arranjo. Tá? Porque no fim do dia, a elite política e a elite econômica no Brasil são misturadas, elas andam juntos, fazem negócios juntos, dependem completamente um do outro e determinam, inclusive, o preço na Bolsa de Valores. Quer ver uma coisa que é engraçada? Como no Brasil a coisa é vinculada? O tema que fez preço para cima ou para baixo de dólar e bolsa no Brasil foi saber quem é o candidato que pode ou não derrotar o Lula. Se apareceu o Tarcísio bem na pesquisa, ou dizem que ele vai ser candidato, aí sobe a bolsa. Se não cai. Por quê? Porque a economia, ela depende de decisões eminentemente políticas. Uma coisa está muito amarrada na outra. Isso é coisa de país de terceiro mundo. Não é sério a gente ter assim, a Bolsa de Valores vai subir ou vai descer só por uma questão conjuntural eleitoral, faltando mais de um ano para eleição, como foi ao longo do último ano. Eu acho isso grotesco, né? Mas isso é sintomático de um país que institucionalmente está muito falido. E mesmo, institucionalmente, o Brasil, falar que o Brasil é uma democracia, falar que você tem divisão de poder no Brasil, falar que as pessoas estão focando nas coisas, não é mentira. O Brasil, ele está sendo... existe um Brasil institucional sério, que deveria basicamente administrar e governar o Brasil e fazer a vida das pessoas melhorar. E existe um Brasil não institucional que está invadindo ele. Esse duelo do Brasil institucional contra o Brasil não institucional, o Brasil não institucional está ganhando. E quem é o Brasil não institucional? É o Brasil do Centrão, das emendas, do orçamento secreto do Centrão, é o Brasil do Comando Vermelho, é o Brasil do PCC, é o Brasil do Daniel Vorcaro. Como é que pode o banco que mais bombou e mais cresceu nos últimos anos ser o banco de um cara desqualificado como o Daniel Vorcaro, que ficava só organizando suruba? Era um surubeiro, o cara basicamente cresceu no mercado dele com suruba e calote. Porra, suruba e calote, aí o cara mostra o maior banco do Brasil, o banco mais cresceu nos últimos anos. Isso é muito psicodélico. E as pessoas fingiam demência. Ficavam fingindo demência. O Roberto Campos Neto, que era presidente do Banco Central, eu sei, é que é muito louco, né? O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele recebeu 38 chamadas do mercado financeiro, tipo assim, sei lá, o pessoal do Itaú, isso aqui tá errado, né? O pessoal do BTG, isso aqui tá errado. Eu lembro, ao longo de um tempo, né? Tempão. Aí ele, acho que tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Como isso? E toma ele suruba do Daniel Vorcaro. Toma ele suruba encontrar ali barco no Mediterrâneo. Dizem que boa parte do Jet Set global fez festa com o Daniel Vorcaro. Pegaram agora, hoje, a namorada ou esposa do Vorcaro, fotos dela numa festa, num rolê com a Ivanka Trump. Era esse o nível desculpa o termo, da putaria. Nossa, então se mexer muito nessa merda aí... Vai encontrar as paradas. Vai mesmo. E esse é um negócio, isso vai pautar a política no que vem. Agora, como é que pode uma turma dessas ter chegado onde chegou? É um negócio muito desqualificado. Assim como pode ter fundos ligados, vamos dizer, ao mercado imobiliário ligado ao PCC. A coisa tá neste nível. O nível de promiscuidade do Brasil não institucional com o Brasil institucional, o Brasil que tem que ser sério, tá gigante a ponto de você não saber separar. E virou aquela coisa da farinha pouca, meu pirão primeiro. Agora tá tendo em São Paulo, e pegaram algumas conversas disso, o Jornal Metrópolis vazou, promotores, reclamando, pô, eu tô aposentado agora, mal me aposentei, só tô ganhando 70 mil reais, podia ter direito a mais coisa, não tenho. Pô, um desembargador pode ter direito a um Porsche ou não. Virou isso. Assim, as coisas saíram muito do controle.
Então a gente precisa dar um freio de arrumação. Só que quem vai dar o freio de arrumação? Né? Aí, bom, aí tem eleição que vem. Não quero fazer propaganda aqui. É.